Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rubrica do Despertar em Consciência. Hoje tenho o prazer de ter como convidada a Raquel Costa, que é aromaterapeuta, presidente da Associação Portuguesa de Aromaterapia e, para além disso, também é mestre em medicina tradicional chinesa. Olá, Raquel, bem-vinda. Muitíssimo obrigada por teres aceito o meu convite para estares aqui hoje. E para mim, olha, foi um prazer já te conhecer neste bocadinho que tivemos a falar antes, porque nós ainda não nos conhecíamos. Pois é, olá Patrícia, obrigada pelo teu convite. Eu acho que o conhecimento nós vamos adquirindo dia após dia, momento após momento, e por isso temos todo o tempo para nos conhecermos e também para nos conhecermos mais ainda agora neste bocadinho que vamos estar juntas, não é? Por isso, obrigada pelo teu convite. Olha, eu desafiei-te exatamente para virmos falar sobre um tema que eu gosto muito, mas que não sou especialista de forma alguma, que é a aromaterapia. Podes falar um bocadinho do que é a aromaterapia? Claro que sim. Sabes que às vezes as pessoas olham para a aromaterapia ou para os frasquinhos, não é, que nós encontramos no mercado e que têm um cheiro maravilhoso, outros nem por isso, não é? Porque os aromas não vão agradar a toda a gente, nem da mesma forma, e isso tem um motivo, sabes? Sabes que às vezes as pessoas confundem os óleos porque não sabem o que é, às vezes confundem com fragrâncias, outras vezes com outros aromas que até poderão estar ligados até para a área da perfumaria, mais sintéticos, e não percebem ainda o potencial dos óleos essenciais. E quando nós falamos dos óleos essenciais, é interessante pensarmos que são pequenas moléculas aromáticas, portanto são aqueles aromas que nós vamos sentindo, mas que são unicamente uma matéria química, portanto são uma matéria orgânica química, vem das plantas, e eles têm uma função espetacular no nosso organismo porque vão nos dar estímulos, não é? Portanto, quando cheiras um frasco, dizes, epá, eu até gosto disto, ou não gosto nada, que cheiro é este? E é verdade que os óleos vão interagir com o nosso corpo dando estímulos, portanto, os óleos essenciais não nos alimentam, não nos dão nenhuma substância que possa ser mais nutritiva ou nutricional, não tem vitaminas, não tem minerais, nada disso. O que eles são é unicamente compostos de moléculas de carbono, são isoprenos, portanto são fórmulas químicas que nós temos dentro destes pequeninos frascos que cheiram tão bem, e essas moléculas fazem parte dos metabolitos secundários da planta e são moléculas aromáticas, e por isso nós conseguimos sentir estes aromas tão maravilhosos. E o mais incrível, e eu acho que é essa a informação que não passa tão bem para o público em geral, é que quando nós sentimos um óleo essencial, quando nós o inalamos, nós estamos a dar um estímulo ao nosso cérebro. E esse estímulo vai ser de várias ordens, sabes? Vai-nos criar uma emoção, uma sensação, vai ter interagir com o nosso corpo, com os órgãos. Imagina se tu estás com uma dor de cabeça, por exemplo, a nossa sensação é ficarmos mais em baixo, um peso na cabeça, estarmos dispostos, irritados, não é? Porque estar com dor não é agradável para ninguém. E às vezes quando nós pegamos num frasco de óleo essencial e se escolhermos o óleo essencial certo, nós vamos receber um estímulo imediato. E nesta característica nós temos um óleo que é hortelã-pimenta, que é menta piperita, que é outra das vertentes dos óleos, é saber os seus nomes em latim, para que não haja confusão na sua composição. Quando nós inalamos esse óleo, nós vamos sentir um alívio imediato. E às vezes as pessoas nem pensam porquê. O que é que aconteceu? Porquê é que eu cheiro um óleo e de repente a dor de cabeça desapareceu? E é interessante percebermos o que está por trás disto tudo, sabes? E quando nós pensarmos realmente nestes óleos, nestes aromas, nestes cheirinhos tão interessantes e tão intensos, o que está por trás disto é o estímulo que o nosso corpo recebe. Se me dói a cabeça é porque alguma coisa está mal no meu organismo, não é? O sistema de dor, de alerta, é o corpo a dizer alto, alguma coisa não está bem, tu não estás a funcionar, não é? O teu estômago pode não estar a funcionar bem, o teu fígado pode não estar a funcionar bem, a tua coluna pode estar com problemas, portanto, dependendo do sítio da dor de cabeça. E o certo é que quando tu inalas um óleo essencial e só o estás a respirar, só estás a sentir essa molécula volátil que vai direto ao cérebro, o corpo recebe um estímulo imediato. E esse estímulo dá-te uma analgesia tão rápida, mas tão rápida, que tu, se pensares, dizes, bem, num ou 2 minutos eu consigo ficar sem dor de cabeça quando inalo este óleo. E se nós compararmos com aquilo que nós temos à nossa disposição no mercado, por exemplo, um Benuron, demora 20 minutos a passar uma dor de cabeça.
existe aqui uma diferença enorme. É quando tu inalas um óleo essencial, estás a dar um estímulo ao teu organismo, vários receptores vão captar esse estímulo e vão restabelecer a homeostasia, que é, vão restabelecer o equilíbrio do teu corpo. E quando tu escolhes, por exemplo, este óleo essencial, a menta piperita ou a pimenta, e inalas, que sabes que estão nesta composição, como o mentol, o mentone, vão ativar uma ação analgésica, eles são altamente analgésicos, vão ativar a tua ação, o teu corpo, o teu receptor, que vai criar uma analgesia, vai equilibrar os fatores físicos que estão em desequilíbrio, como o fator digestivo ou o fator hepático, e baixar este processo inflamatório. E é tão giro nós percebemos que é tão fantástico como é que o corpo reage, sabes? Tu cheiras um óleo e o teu corpo reage rápido, reage neste restabelecimento de equilíbrio. E aqui eu acho que surgem tantas perguntas e isto levou-me a estudar cada vez mais os óleos, mas como é que se eu inalo um óleo, a ação é tão rápida e às vezes quando tomo um fármaco a ação é tão lenta, não é? E passado 1 hora ou 2 eu tenho que tomar outro porque ainda não estou bem. O que é que aconteceu aqui? E aqui vem uma grande questão com o nosso sistema imunitário, mas também com o sistema imunitário da planta, não é? Quando eu penso, onde é que vêm os óleos? Os óleos vêm das plantas. E o que é que eles representam na planta? E recuando agora um bocadinho à botânica e à fitoquímica, nós vamos perceber que as plantas são seres que vão crescendo, não é? E que vão tendo também os seus processos de sobrevivência, e dentro desses processos de sobrevivência da própria planta no ambiente em que ela se insere, ela vai criar aquilo que nós chamamos de metabolitos secundários. E os metabolitos secundários são nada mais do que químicos para a planta restabelecer a sua sobrevivência, para ela conseguir se equilibrar face a fungos, às bactérias, a vírus, ao excesso de sol, à falta de água, ao frio, ao calor, sabes? E sempre que a planta vai desenvolvendo estes químicos, estes metabolitos secundários, ela vai armazenando em determinadas partes da sua planta, não é? Que são pequenas bábulas secretoras, são os tricomas, e nessas partes secretoras ela vai reservar esse óleo e nós vamos conseguir buscá-lo. E vamos conseguir buscá-lo através da destilação. E surgiu os óleos essenciais assim, através da descoberta de um alambique, não é? E alguém ficou famoso, um filósofo e médico, e que é o árabe Avicena, ele ficou extremamente famoso porque descobriu a destilação e descobriu como conseguirmos obter estes óleos essenciais, estes químicos, estes compostos químicos das plantas. E a partir daí nós fomos tendo uma mais-valia ao longo desta descoberta, e ao longo dos tempos nós fomos aprimorando e descobrindo mais ainda sobre os óleos. E é isto que eu te queria explicar, que o que é a aromaterapia, não é? Eu costumo dizer que sem dúvida que é a terapia dos aromas, mas é uma terapia em que o nosso organismo consegue receber um estímulo, o nosso cérebro recebe um estímulo e despoleta uma série de reações químicas também, porque o nosso corpo também eu costumo dizer que é um laboratório químico, e nesta recepção de estímulo nós vamos responder rápido até a uma homeostasia, um equilíbrio do corpo. E sem dúvida é fantástico, e por isso eu vou-te dizer, Patrícia, que quando falamos dos óleos essenciais, nós estamos a falar de estímulos que nós vamos dar ao nosso organismo. E quando conhecemos os óleos, nós podemos dar os estímulos certos. E perante aquilo que é o nosso desequilíbrio, a nossa dor de cabeça, a nossa dor de barriga, ou uma dor articular, uma dor nas costas, uma dor, seja onde for, ou até um desequilíbrio emocional, nós vamos conseguir esse equilíbrio. E tu falas que a tua rúbrica é interessante porque é o despertar da consciência, não é? E em consciência, exatamente. E em consciência, eu vou-te dizer também que os óleos essenciais nos ajudam a despertar. Porque quando nós pensamos o que é que nós somos, o que é que eu sou, não é? O que é que me define, o que é que me faz feliz, o que é que me deixa triste, porque é que eu estou assim. Às vezes as pessoas estão doentes e não sabem porque é que estão doentes, não é? Não sabem porque é que estão tristes, ou não sabem porque é que não estão bem com elas próprias. E sem dúvida que os óleos essenciais também te vão ajudar a descobrir, não é? Dentro da tua consciência, o que é que tu és, o que é que tu precisas, o que é que está bem contigo, o que é que não está bem contigo. E este trabalhar com o nosso subconsciente, com o nosso cérebro, com a nossa capacidade
de interpretação, de análise, de sentir, de pensar. É importante isto porque nós, como seres emocionais que somos, vamos necessitar também destas ajudas para nós estarmos equilibrados. E há tantos óleos, aliás, nós temos um número infinito de óleos, tantas plantas que eu ainda não conheço e praticamente eu já trabalho quase com 200 plantas ao longo do meu dia-a-dia na minha clínica e há tantas ainda que eu não conheço e acho este mundo tão fantástico porque conseguimos realmente trabalhar com o nosso corpo, estimular o nosso sistema imunitário, porque fomos buscar isto, não é? Às plantas. As plantas vão segregar os óleos essenciais, os seus metabolitos secundários, os seus químicos, exatamente porque são a resposta do sistema imunitário delas face aos estímulos externos, a tudo aquilo que a vai desequilibrar, não é? E nós também ficamos desequilibrados com a chuva, com o frio, com o vento, com bactérias, agora com vírus, não é? Portanto, ter esta abordagem e esta característica e buscar à natureza tudo aquilo que nós podemos ter e usufruir para nos equilibrar é fantástico. E mais ainda pensar que basta cheirar. Mais ainda pensar que a aromaterapia funciona na íntegra só pela inalação. Portanto, claro que nós em clínica podemos falar de óleos para fazer massagem, podemos falar até de produtos cosméticos, podemos falar de uma panóplia de soluções, mas a mais incrível, a mais fantástica, a mais rápida é a inalação. E quando tu pegas num óleo, não é? E chegas aqui e abres o teu frasco e expiras e prendes o ar na tua barriga um pouco e começas a sentir, e expiras esse óleo e começas a sentir toda esta ação, o estímulo vai direto ao teu cérebro, sentes na garganta, sentes que ele desce ou que ele sobe, dependendo do tipo de óleo, e tu vais sentir este estímulo, esta interação contigo. E basta inalar o óleo para ele ter uma ação imediata. É interessante isto, para além de todo o meu trabalho em clínica, eu também sou investigadora, e já lancei alguns artigos científicos e não paro porque quanto mais eu estudo, mais eu gosto de estudar. E aquilo que eu descobri ao longo destes meus estudos é que quando tu consegues dar estímulos curtos ao teu organismo, ele reage muito rápido. E por isso eu vou-te dizer que de 5 a 10 inalações que tu estás a fazer diretamente do frasco para o teu organismo, tu vais ter estímulos extremamente rápidos no corpo. E ao fim de 3, 4, 5 dias, de vários estímulos que tu possas dar com a inalação ao longo do dia, tu vais conseguir sentir a mudança no teu organismo. A mudança física, a mudança emocional, a mudança espiritual, o teu humor muda, a tua consciência muda, estás mais ativa, ativas o teu cérebro, ativas todo o teu corpo, ganhas mais energia. E isto é tão interessante, tão importante, que é descobrir uma medicina, não é? Não é nova, é muito antiga. Aliás, eu não vou dizer nada de novo, já tanta gente falou sobre ela e tanta gente continua a falar, porque na verdade a aromaterapia não é nenhuma medicina nova, é algo muito antigo. Aquilo que nós estamos a descobrir hoje em dia é pelo método científico, como é que nós podemos comprovar as suas ações, como é que nós realmente sabemos que é verdade tudo aquilo que está escrito nos livros e repara, o livro amarelo da medicina tradicional chinesa, o imperador amarelo que escreveu sobre a medicina tradicional chinesa há 3.000 anos atrás já fala sobre isto, fala sobre os óleos essenciais, a forma como é que nós podemos utilizá-los, como é que elas se movem no tropismo dentro da medicina tradicional chinesa. Isto é realmente fantástico, é um redescobrir da potencialidade que nós temos de criar um maior estímulo no nosso corpo para nós restabelecermos esse equilíbrio, sabes? E isso é potencializar tudo aquilo que nós somos como ser humano. Portanto, para mim, inalar ou sentir moléculas de voláteis, de óleos essenciais, só permite fazer com que o meu corpo atinja um exponencial máximo na sua ação. E isso é espetacular. Claro que se eu tiver alguma deficiência eu não consigo transpor isso, mas os óleos vão me ajudar a trabalhar dentro daquilo que é a minha capacidade orgânica, sabes? A minha capacidade de funcionar, vão-me dar esse estímulo para que o meu corpo restabeleça o equilíbrio. Isto é espetacular porque não tens adição, não tens, no fundo, nenhuma substância que te cause nenhum tipo de dependência, a adição é isso mesmo, não há dependência, o teu corpo precisa, vai-te pedir esse estímulo, tu vais sentir, porque ele já conhece, mas de alguma forma tu vais-te mantendo sempre equilibrada, sabes? E na busca desse equilíbrio físico, emocional, de todas as formas, e eu acho que isso é espetacular, é isso que me motiva, é isso que me apaixona,
quando eu inalo os óleos ou quando eu ensino sobre eles, sobre a parte química, sobre a forma como podemos utilizá-los em clínica, e eu acho que isso realmente é que é uma paixão, é tu poderes utilizar até, não é? Eu acho que até as pessoas que vão aprendendo 1 ou 2 ou 3 óleos em casa, com a família, com as crianças, se utilizarmos os óleos essenciais com as crianças, temos uma melhor resposta do próprio corpo sem criar. Claro que às vezes eu não digo que não possamos ter que recorrer a fármacos ou ter que recorrer a outra forma, ou outra técnica de medicina, que às vezes temos que o fazer, porque o corpo não tem capacidade de recuperar, e se não tiver capacidade de recuperar, nós precisamos de nutrientes, precisamos de suplementos, precisamos até de fármacos, ok? Portanto, o importante é percebermos, e tu és terapeuta também como eu, é importante percebermos que não podemos ser radicais, temos que perceber se o corpo tem capacidade de cura, de autocura, aí sim, se não tem, nós vamos ter que ajudá-lo de alguma forma, não é? E eu acho que isso é importante. Então, os óleos essenciais vão-te dar o estímulo ao teu organismo, quando tu inalas, até à capacidade que ele tem de funcionar. E esta é a única limitação dos óleos essenciais. Ou seja, tu inalas um óleo e o teu corpo recebe o estímulo, e se esse óleo estiver direcionado, estiver no bom diagnóstico, portanto é o óleo que tu precisas, se o corpo não tiver capacidade de funcionar, ele não vai agir e tu não vais ter diferença no óleo essencial que estás a inalar. E esta realmente é a única limitação. Se o corpo não funciona ou não tem capacidade, não é? Portanto, não conseguimos ter uma regeneração. Vou-te dar um pequeno exemplo desta situação. Imagina, estamos a falar, imagina um idoso, alguém que está acamado, podemos falar tipo alguém que teve um AVC, imagina, mas que entretanto acamou, e vai tendo dores no corpo e vai tendo aquelas debilidades, os seus rins já estão a funcionar mal, e tu vais utilizar um óleo para tentar ter uma ação analgésica, criar aqui um estímulo até do organismo. Nós temos óleos que são cortisona-like, portanto vão criar também aqui ações de resposta do corpo, não é? Um estímulo equiparado, por exemplo, à cortisona, mas o corpo alivia, ok? Ainda vai tendo uma capacidade, mas não tem capacidade de regenerar, não tem capacidade de recuperar completamente das lesões que já foram criadas, percebes? Então tu vais ter, quando fazes uma massagem, uma capacidade de recuperação dentro daquela que é a capacidade que o corpo tem de regenerar. E claro que nós temos óleos que atuam na regeneração das células, que ajudam a que as tuas próprias células e a própria formação da mitocôndria se regenere, mas a verdade até um limite, não é? Portanto, temos o limite da idade, o limite da capacidade que o corpo tem de dar, podemos ter também o limite da doença. Imagina, alguém foi transplantado, não é? Portanto, transplanta um rim, vamos outra vez ao rim, alguém transplanta um rim e tem que fazer medicação imunossupressora, e de alguma forma essa pessoa vai tendo algumas debilidades, sente-se muito cansado, não é? Portanto fica mais pessimista ou mais deprimido. Claro que nós podemos utilizar os óleos para trabalhar com aquela pessoa, para trabalhar a parte emocional, mas nunca podemos recomendar óleos essenciais que vão estimular demasiado a imunidade, porque se aquela pessoa está a fazer um imunossupressor, nós temos que pensar que nós não podemos dar óleos que seja a direção estimular o processo imunitário, senão o corpo dele poderá rejeitar o órgão, não é? Então nós temos que ter aqui uma questão importante quando pensamos nos óleos, que é: qual é o diagnóstico? Será que este óleo é certo para... o que é o teu corpo? O que é que o teu corpo tem como limitação? E nestas perguntas, neste conhecimento daquilo que é o outro, e quando nós recomendamos um óleo e quando nós utilizamos um óleo, nós temos que ver que existem óleos que podem ser direcionados para aquela pessoa, porque vão ter uma determinada ação, vão fazer um determinado estímulo, não é? E por isso nós temos que os conhecer, temos que perceber quais são os químicos que dão determinadas propriedades, o que é que o óleo poderá fazer. A mesma coisa nas crianças. Tens um bebé de 6 meses, que eu já sei, ainda há um bocado me disseste isso, e nós temos óleos espetaculares para trabalhar com crianças, mas imagina que o teu bebé está a amamentar e de repente começa com muito fluxo e começa a bolsar, não é? E tu dizes: epá, estás com cólicas ou estás com dores, o que é que eu poderei fazer contigo? Claro que tu podes utilizar, por exemplo, alguns óleos na massagem no teu bebé, com uma toranja, misturar com um pouco de sésamo. A toranja tem um nome giríssimo em latim, chama-se Citrus paradisi, e eu acho um nome lindo, porque na realidade a toranja
pelo seu nome em latim também nos diz o que ele faz. Eu costumo dizer que a toranja nos leva para o paraíso. Então leva-nos para o paraíso porque retira as cólicas dos bebés, é bom para a mamãe e para o bebé. Tem um aroma ótimo porque é um aroma cítrico, a toranja é um aroma ligeiramente alaranjado, não é? E vai ser extremamente calmante e ao mesmo tempo vai ajudar o sistema digestivo dentro da sua capacidade, porque no bebê o sistema digestivo está a formar, não é? Portanto, por isso é que nós temos que introduzir depois, a seu tempo, determinados alimentos, com alguma cautela, com algum cuidado. Para quê? Porque o sistema digestivo do bebê está-se a formar. Então nós nunca poderíamos utilizar óleos essenciais que estimulassem o metabolismo de uma criança, porque na realidade o corpo ainda não está completo, ela ainda está em formação, portanto temos que ter alguns cuidados também quando utilizamos um óleo essencial em criança, porque podemos sim auxiliar o metabolismo dentro do seu ritmo, dentro da sua capacidade, mas não um que dê um estímulo muito forte ao sistema digestivo, percebes? Claro que dizemos, é fantástico, rapidamente reequilibra o bolsar, portanto ele já não tem cólica, mas se é um estímulo muito elevado ou muito rápido, ou um químico muito potente, pode realmente criar uma inibição, por exemplo, do desenvolvimento do teu organismo. É quase quando tu estás a dar muitos estímulos ao teu corpo, o que é que ele faz? Se ele não tem capacidade, para, não é? É a mesma coisa de alguém está a trabalhar num escritório e eu chego ali com 10 pastas de trabalho e diz assim, pega lá este trabalho todo, tens 2 horas para fazer. Portanto, o que é que tu fazes? Tu entras em pânico e dizes, epá, não consigo fazer isto tudo em 2 horas, impensável, e não fazes nada, não é? E o corpo às vezes também funciona assim. Quando nós escolhemos os óleos para dar para uma determinada pessoa, temos que pensar em várias coisas. Temos que pensar se é uma criança, em qual é a condição da criança, temos que pensar se a criança tem algum desenvolvimento anormal, se tem alguma deficiência, ou se estamos a falar de alguém na idade adulta, não é? Se tem alguma doença, se tem algum problema maior, como eu disse há pouco, se foi transplantado, se fez alguma cirurgia, ou se toma alguma medicação também. É interessante pensarmos neste sentido da medicação, porque às vezes as pessoas dizem, eu tomo antidepressivos ou tomo imunossupressores, ou então sou uma doente oncológica e tomo tamoxifeno, por exemplo, um hormonodependente, o que é que eu posso fazer? Será que eu posso inalar os óleos? E é verdade que os óleos não nos dão substâncias, não é? Mas nem são metabolizados da forma normal como são os fármacos. Mas a verdade é que quando tu estás a dar ou estás a inalar um determinado óleo, tens que perceber a ação que ele faz. Se tu estás a fazer uma medicação que é um hormonodependente, por exemplo, ou um estimulante hormonal, o tamoxifeno, por exemplo, nós não podemos utilizar plantas hormonais que estimulem as nossas hormonas, não é? Por exemplo, se tu inalas uma sálvia, que é um óleo estrogeno-like, ou um funcho, ou então se tu vais inalar um pinho, por exemplo, tu podes criar alguma interação com o fármaco que estás a fazer, porque se o teu fármaco é para inibir as tuas hormonas, tu não podes dar um óleo que estimula as tuas hormonas, percebes? Então, pensar na aromaterapia começa a ser simples, mas depois começa a ser complexo, não é? E sabes que é interessante isso que tu estás a dizer, porque eu vi alguns casos, eu óleos nunca, não recomendo, não recomendo à maluca, até porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Mas eu soube de alguns casos de doentes oncológicos que obviamente tomam sempre imunodepressores, porque senão a quimioterapia não faz o seu efeito, e que lhes foi recomendado óleos que fazem exatamente o reforço do sistema imunológico. E por isso a sensação que eu às vezes tinha é que aquilo era um bocado um molho de brócolos para o corpo da pessoa, que era o que tu dizias. Exatamente. Por um lado, eles recebem uma informação que tem que ter o imunossupressor, que é para poder a quimioterapia atuar. E destruir, infelizmente, o bom e o mau. E, por outro lado, estão-lhe a dar um estímulo para o sistema imunológico se reforçar. E achei interessante isto buscar esses exemplos, porque eu já soube de alguns casos desses, e agora entendo o porquê que isso não resultou, porque depois tive o feedback, como te digo, não fui eu, mas tive o feedback disso e efetivamente a coisa não correu lá muito bem nesse aspecto. Exatamente.
Olha, mas pegando uma coisa que tu disseste logo de início, e era uma das questões que eu tinha na manga para te fazer, se puderes explicar um pouco. Eu sei que o olfato é um dos nossos 5 sentidos que atua diretamente no cérebro, ou seja, qualquer coisa que nós cheiremos vai direto ao cérebro e é um estímulo muito potente. De que forma é que esta ligação entre aquilo que nós cheiramos e o estímulo do cérebro se dá para que os óleos, neste caso estamos a falar de óleos essenciais na aromaterapia, se dê de uma forma tão ótima? Como é que essa Ok. ligação se faz? Ok, então, como eu te disse, os óleos essenciais são moléculas voláteis, ok? E porquê que são moléculas voláteis? Porque praticamente são isoprenos, são moléculas de carbono, ok? Com hidrogênio, e quando tu começas a sentir esse aroma, o que acontece é que esta molécula volátil vai dar um estilo eletroquímico, portanto ela passa pelo septo nasal e vai direto ao cérebro. E vai direto ao cérebro e vai interagir com que áreas do nosso cérebro? Portanto, nós vamos ter uma interligação direta, um estímulo direto ao hipotálamo, à hipófise e à amígdala. Então, a partir daqui, tu vais ter todos os centros de recolha de informação e de estímulo. Depois, tu vais ter também outra forma de transporte do próprio óleo essencial, da molécula do óleo essencial. E porquê? Porque ela vai se ligar ao oxigênio. Então, nós vamos ter aqui uma capacidade também de transportar esta molécula do oxigênio através do sangue. E estes químicos que se vão interligar com as moléculas de oxigênio vão fazer algo muito mais inteligente, ou seja, elas vão entrar no septo nasal e vão criar estímulos diversos, porque nós temos uma identidade química com determinados receptores. Imagina, vou-te dar um exemplo. Por exemplo, o cravinho, ok? O cravinho, ou o óleo essencial de cravinho, tem um aroma extremamente forte. Já a própria especiaria também tem, não é? Portanto, o óleo essencial de cravinho, que é a Eugénia carreofilata ou a Eugénia carreofilum, podemos encontrar vários nomes ou várias nomenclaturas do cravinho. Então, nós temos, por exemplo, neste óleo essencial, uma molécula que se chama beta-carreofileno. Este beta-carreofileno vai se conectar com determinados receptores que nós temos no nosso organismo, nomeadamente os receptores canabinoides. Tem a mesma indução química no nosso corpo. Então, quando tu inalas um cravinho, ok? Tu vais ter uma ligação direta através da hipófise a um estímulo do canabinoide. E isto vai-te dar o quê? Uma ação analgésica no teu organismo rápida, por isso é que dizem que o cravinho é tão analgésico, não é? E é bom para anestesiar os dentes e para dores de ossos. E quando tu inalas, tu vais ter uma analgesia muito rápida. Mas também estes receptores vão se ligar, por exemplo, aos opioides, porque tem alfa-pineno, porque tem o beta e o alfa-pineno também, portanto, porque tem substâncias diferentes, agora estou a pensar noutros óleos, como os químicos do limoneno, o delimoneno, o sabineno, portanto, são vários químicos, ou até, estou a falar só de monoterpenos, mas posso estar a falar de alcoóis, porque o óleo em si vai ter vários químicos associados, várias famílias de químicos associados. E então o que é que nós temos daqui? Vamos ter uma identificação direta com os químicos dos óleos essenciais, com os nossos químicos de ação. E por isso nós vamos poder dar um estímulo, por exemplo, à suprarrenal, ou podemos dar um estímulo à parte hepática ou ao estômago. E esta ligação dá-se toda pelo hipotálamo, ok? Portanto, dentro do córtex nervoso, tu vais ter a reação da recepção do estímulo da molécula volátil em todos estes estímulos, a amígdala, o hipotálamo, a hipófise. E agora repara o que é que estes estímulos cerebrais fazem. O hipotálamo vai mexer, por exemplo, com o equilíbrio hídrico do teu corpo, vai mexer com a tua temperatura, e por isso nós vamos conseguir ter boas ações com a inalação de determinados óleos que sejam antipiréticos, que vão controlar ou vão ajudar a eliminar os líquidos. Mexe, por exemplo, com o teu cérebro, com o teu despertar, a tua consciência, a tua atenção, o teu foco, a tua memória, e por isso podemos ativar mais ainda a capacidade. Mexe com a locomoção, não é? Portanto, será que tu tens uma dor no ombro, não consegues mexer? Porque é que inalar um óleo, de repente consegues mexer o braço? Exatamente por isso, porque todos estes estímulos, todas estas ligações vão interagir. Por exemplo, mexe com a ocitocina, não é? Portanto, foste mamar há pouco, sabes que precisas de uma grande quantidade de ocitocina para parir,
não é? Ou então para ter uma sensação de prazer, prazer sexual, ou para ter mais adrenalina no teu organismo. E através da hipófise tu vais dar estímulos para que ela libere determinadas hormonas. Ou então para ter o equilíbrio hormonal, ou imagina uma mulher na menopausa, já não produz estrogénios, tu vais inalar um determinado óleo que vai ter um estímulo na hipófise e ela vai te dar outro estímulo equiparado ao estrogénio, porque o corpo já não tem capacidade de produzir. Então, através do cérebro, tu vais conseguir fazer com que as moléculas deem estímulos eletroquímicos e interagem com as estruturas do nosso cérebro, fazendo estímulos através das sinapses. E depois temos aqui outra situação interessante, que é como é que o óleo se vai mover. Existe uma investigadora que eu adorei, é uma investigadora americana que lançou agora, tem lançado nestes últimos anos, eu tenho que assim, tem lançado estes últimos anos, artigos interessantíssimos dizendo que todos os órgãos, nomeadamente os rins, os intestinos, os fígados, têm receptores olfativos. E é por isso, e faz-me entender tão bem como é que os nossos órgãos conseguem captar estas moléculas olfativas, estas moléculas aromáticas, não é? E conseguem funcionar. Então repara, quando tu inalas o óleo, isto é só pela inalação, o que é incrível. Quando tu inalas o óleo, estas moléculas voláteis conectam-se com moléculas de oxigênio e circulam no sangue. E vão fazer o circuito, para além do estímulo mental que tu tens e dos estímulos a nível cerebral, ela entra na corrente sanguínea. E então vai fazer um estímulo e vai percorrer o sistema arterial, o sistema venoso e vai ser captada por estes órgãos, porque ela diz, e esta investigadora diz, que os rins têm receptores olfativos. Ok? Então tu precisas de estimular os rins para funcionar melhor, para ter energia, para regenerar, para ficarmos mais jovens, para lutarmos contra o processo oxidativo, para limparmos o organismo de metais pesados. E é espetacular como é que as coisas funcionam, porque é uma terapia tão simples. E ao mesmo tempo tu consegues ter estímulos no teu organismo que te faça captar estas ações. E se o teu corpo não responde, imagina que tu estás, sei lá, deprimida, não é? E de repente começaste a fazer um fármaco para a depressão. E a partir daí estás a fazer um fármaco e depois dizes, opá, já não me sinto eu, já não consigo. Quantas pessoas dizem isso? Eu já não sei quem sou. Não é? Já não me sinto, já não sei como é que reajo, já não... E querem dizer assim, pá, eu quero deixar este fármaco, eu não consigo, não quero viver mais assim, mas não conseguem. Não conseguem porque o corpo não consegue produzir dopamina, não consegue produzir serotonina, não consegue produzir a noradrenalina e não consegue produzir porquê? Porque o fármaco deu-lhes tudo, não é? Quando tu tens o que tu precisas em grande quantidade, não vais produzir, não vais dizer, eu vou produzir mais porque... Não precisas. E o corpo faz isso. Só quando tu retiras este fármaco, o corpo vai entrar em abstinência, vai entrar em carência destas substâncias e não sabe produzir, já não se lembra. E então os óleos entram aqui de uma forma incrível, porque quando tu inalas óleos que interagem com a dopamina, com a serotonina, com a noradrenalina, e temos tantos, falei-te da toranja, mas todos os cítricos fazem isso, a toranja, a laranja, a bergamota, a camomila, a angélica, portanto temos tantos óleos que vão ter uma ação antidepressiva. E porquê que eles são antidepressivos? Não é? Dizem, é um antidepressivo, perfeito, mas porquê? Porque na realidade eles vão interagir com o teu cérebro e vão estimular a produção de dopamina, estimular a produção de serotonina. E quanto mais inalas, quanto estímulos curtos tu vais dando ao longo do teu dia, ao final de um determinado tempo o teu corpo começa a produzir. E se começa a produzir, tu dizes, então será que eu posso começar a reduzir um bocadinho ao meu fármaco para ver se o meu corpo aguenta? E ao fim de um mês de inalação, o teu corpo começa a aguentar. E em simultâneo tu consegues fazer um desmame acompanhado pelo teu médico, porque isso é extremamente importante, ao mesmo tempo que tu consegues fazer com que o teu corpo responda. E o médico diz, ok, estás bem, o teu corpo responde, vamos reduzir. E ao mesmo tempo tu não entras em carência, porque o corpo, conforme vai diminuindo a introdução externa desta dopamina, desta serotonina, o teu corpo aprende a produzir ou reaprende a produzir, porque está a ter constantemente o estímulo. Ok? Então tu inalas, dás o estímulo e a partir dali o corpo começa a produzir e lentamente nós conseguimos ganhar novamente este reequilíbrio, esta tal homeostasia que eu falei inicialmente. O corpo começa a reativar toda a função de produção, a suprarrenal começa a estimular a libertação de serotonina para a corrente sanguínea e tu começas a estar bem, estás mais feliz,
estás mais equilibrada, começas a ter outro processo, começas-te a sentir tu. E agora volta aqui outra vez a consciência, não é? Eu estou consciente, sou eu, começo a sentir-me eu. E isto é importante, então, para além de toda esta versão química que o nosso corpo desenvolve, tu estás a dar estímulos, tu não estás a dar substâncias, estás a estímulos. Então tu consegues fazer com que o teu corpo reequilibre, funcione, porque ele tem capacidade para funcionar. E isto é importante. A aromaterapia é uma técnica que, através da inalação, dá estímulos ao teu organismo até à capacidade que ele tem de funcionar. E isto é fantástico, não é? Exato. Olha, outra pergunta que eu te queria fazer é o seguinte: claro que a forma primária, digo eu, ou talvez da mais fácil e a mais eficaz, dos óleos interagirem com o nosso corpo e afetarem positivamente o cérebro, não é? São esses estímulos. Mas eu, por exemplo, também uso os óleos na pele, tópico, misturados com um óleo, seja óleo de coco, seja outro óleo qualquer. Mas, para além disso, os óleos podem ser ingeridos, para além da pele e para além do estímulo olfativo? Então, a técnica principal é a inalação. Então, através da inalação, tu consegues ter todas as ações que tu precisas, ok? Todos os estímulos. Depois tu tens a técnica da massagem. E é importante fazer massagem no teu organismo porque a pele é o maior órgão do teu corpo. E para além disso, ela necessita ser nutrida também. E a nutrição é-nos dada pelos óleos vegetais. Tu disseste pelo óleo de argá, temos um leque enorme do mercado de óleos vegetais. E esses sim são a nutrição da pele. E esses sim são compostos por vitaminas, minerais, oligoelementos. Portanto, temos aqui os ácidos gordos, ômega 3, ômega 6, ômega 9, e esses sim são um grande alimento da pele. E a nossa pele precisa se nutrir. A pele tem funções importantíssimas ao nível do nosso organismo, ao nível da eliminação de toxinas e de respiração até, não é? Porque ela é a barreira que passa, liberta as toxinas e faz uma oxigenação das nossas células. E é extremamente importante manter a nossa pele permeável, fazer com que estas trocas se ocorram. E também é importante nutrir as nossas células da pele. E por isso fazes muito bem em utilizar os óleos em massagem, porque através dos lípidos do óleo vegetal, o óleo essencial consegue passar a barreira da celular e entrar na corrente sanguínea. Depois temos outra técnica, como tu me estavas a perguntar, que é a ingestão. Na ingestão nós temos uma série de regras. Porquê que temos uma série de regras? Porque quando tu ingeres um óleo, tu vais interferir no metabolismo, ok? Eu falei-te há pouco que a verdade é que os óleos essenciais não são nutrição. Então tu só vais precisar ou ter a necessidade de ingerir um óleo se for para interagir com o teu metabolismo, ok? Então tu aí poderás ingerir um óleo e terás uma certa metabolização da substância com a qual tu ingeres. Os óleos essenciais não podem ser ingeridos com água, eles não são solúveis em água, ok? Portanto, é impensável ingerir um óleo essencial em água. Quem o faz não o deve fazer, ok? Pode dizer, ok, bebi e não senti nada. Não sentiu nada hoje, mas amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 2, ou daqui a um ano, vai ter problemas graves ao nível celular. Não deve ser ingerido com água. E para nós ingerirmos os óleos, nós temos que conhecer muito bem os óleos, temos que perceber a sua composição química, porque não são todos os óleos que podem ser ingeridos. Repara, num universo de 200 óleos que eu trabalho todos os dias na minha clínica, eu vou-te dizer que cerca de 15 é que são ingeridos. É um grupo muito pequenino. Depois a ingestão tem que ser acompanhada e recomendada por um aromaterapeuta, portanto não pode ser alguém que lembra, eu vou ingerir este óleo e sabe tão bem, pronto, eu vou ingerir um óleo. Portanto, não devem fazê-lo. E tem que pensar, tem que saber quais são as características do óleo essencial para poder ingerir. Depois, para o poder ingerir, nós temos que o diluir, ele tem que ser completamente solúvel. E a verdade é que o óleo essencial é completamente solúvel em lípidos, em gorduras, portanto, imagina, tu podes colocar um bocadinho de azeite e ser completamente diluído, ok? Ou então em açúcares. E nos açúcares, na glicémia, nem todos os óleos são completamente diluídos como nos lípidos, ok? Então nós temos que pensar isto. Depois temos que pensar outras coisas, que é, se tu ingeres com lípidos, com gorduras, este óleo é metabolizado 100% no fígado, ok? Metabolizou,
Se tu vais ingerir com glícidos, com açúcares, então este óleo vai ser metabolizado uma parte pelo fígado e na íntegra e depois o restante pelo baço pâncreas. E temos que pensar uma série de coisas, que é qual é a situação do paciente, qual é a saúde, será que ele tem problemas graves ao nível hepático, será que ele tem problemas do baço pâncreas, será que ele é diabético, será que ele não é? E quando tu vais ingerir um óleo, tens que pensar, será que este óleo pode ser ingerido? Por exemplo, eu falei-te agora do cravinho, o cravinho não pode ser ingerido, porque muitos dos óleos são tóxicos para o fígado. Percebes? Por exemplo, o cravinho, o orégãos, que já ouvi falar que muita gente ingere, estes dois óleos têm alguns químicos que são tóxicos para o fígado na ingestão, não podem ser ingeridos. A pessoa diz, eu ingeri numa condicionada, mas não pode estar à espera que aconteça agora, porque ingeriu, mas vai acontecer ao final de um X tempo, ok? Porque o organismo vai ter um determinado tempo para gerir a toxicidade e depois o que é que vai acontecer? Depois vai acontecer uma patologia qualquer, ou uma debilidade qualquer, ou um problema na pele, ou um problema solar, as pessoas não sabem de onde vem, percebes? Então, por isso falar de ingestão, as pessoas têm que dominar muito bem a aromaterapia, têm que ser recomendados por um aromaterapeuta e não devem ingerir um óleo essencial sem saber o que é que ele é, sem saber se o óleo é da agricultura biológica, sem saber se o óleo é de boa qualidade, se pode ser ingerido, se não tem químicos que possa criar dano ao nosso organismo, ao nosso metabolismo, percebes? Então eu vou-te dizer, podem ser ingeridos? Sim, segundo várias regras. Se devem ser ingeridos, eu acho que num limite, sabes? É tipo, ou tu estás a fazer uma terapia acompanhada, e eu também recomendo alguns óleos para ingestão, atenção, mas temos que acompanhar, temos que perceber o que é que tu estás a fazer, durante quanto tempo, será que é necessário, será que não é, porque é que tu estás com esta limitação, percebes? Vou dar um exemplo muito, muito, muito simples, que eu acho que aí vais entender. Às vezes as pessoas dizem-me assim, em clínica, ai doutora, estou com tantas dores no estômago, eu nem sei, parece que tudo me faz mal. E eu pergunto, o que é que come? E ela, olha, só como saladas ou só como sopa, não... E disse, claro que tudo lhe faz mal, o seu organismo já não aguenta, quer dizer, se come há 2 ou 3 anos, imagina, alimentos crus ou então faz um regime completamente vegetariano, mas ela tem até um corpo onde o seu tipo de sangue é O, precisa de proteína animal, ela vai criar debilidades metabólicas. E depois dizem-me assim, mas eu já ingeri este óleo e até funcionou, mas só funcionou uma vez, depois não funciona. Claro, esta pessoa tem carências vitamínicas, precisa de vitamina complexo B, precisa de vitamina C, precisa de vitamina E, precisa de vitamina D3, por exemplo, para funcionar, para metabolizar. E por isso elas vão criar uma série de desequilíbrios ao nível do sistema digestivo e não conseguem ingerir, porque tudo que ingerem vai-lhes fazer mal, ou então comem pouca coisa e engordam imenso, porque têm carências vitamínicas. E os óleos essenciais não dão vitaminas, Sim, não dão nutrientes, eu tive percebes? vontade de te fazer esta pergunta porque eu já ouvi muita gente a dizer que ingeria o óleo A, B, C e D, então orégano montes de vezes, e eu sempre achei que, pela informação que eu tenho, que a ingestão de óleos, aqueles que podem ser ingeridos, são poucos, não podem ser ingeridos à maluca, não podem ser ingeridos com água, isso eu sei, e por isso, daí a razão, esta minha pergunta teve um propósito, e que foi exatamente chegado, que é para haver aqui, como se costuma dizer em inglês, haver um red flag, para haver cuidado de quando se ingere, o que é que se ingere e quem é que nos disse para ingerir e em que quantidade. É isso, Patrícia. Agradeço teres respondido a essa pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante, porque o olfato sim dá-nos os estímulos, a pele também nos dá os estímulos que precisamos, e mesmo assim eu também sei que nem todos os óleos podem estar em contacto direto com a pele, porque Exato. podem Tem que ser diluídos. queimaduras. Outra forma que eu, por exemplo, uso imenso, e certamente tu também aconselhas os teus pacientes, é através de um difusor, para difundir os óleos essenciais, fica sempre um aroma muito, muito agradável, e por isso agradeço-te este teu esclarecimento em relação à não ingestão ou extremo cuidado na ingestão de certos óleos. Raquel, queria-te fazer mais uma pergunta. A razão pela qual há óleos que são baratos dentro daquilo que nós podemos chamar, e depois há assim uns óleos que são caríssimos e cuja utilização é
mesmo muito específica. Estou-me a lembrar de um ou outro, como é o óleo de mirra, por exemplo, como é a rosa. Dentro das rosas há alguns que são extremamente caros. Isso deve-se o quê? Ao processo de destilação deles, ou por ser um produto que não há muito na natureza, é escasso na natureza, a que é que isso se deve? Ok, então, sim, vou dar exemplos super simples, vais já perceber. Quando tu pegas num limão ou numa laranja, não é? E descascas a tua casca da laranja, saltam-te pequenas cutículas que até vão para os olhos e ardem-te, certo? Então, essas pequenas cutículas que vão e podem arder nos olhos são nada mais, nada menos que os tais metabolitos secundários, os tais tricomas que nós arrancamos e cortamos na casca da laranja ou do limão, e é exatamente o óleo essencial. Okay. Então nós vamos conseguir, num limão ou numa laranja, ter uma grande quantidade de óleo essencial, porque tu até sentiste uma cutícula que te foi para o olho e que te fez arder, ok? E aqui fica já uma dica, os óleos essenciais não podem entrar em contato com os olhos, senão vai arder. E para isso, também não lavem com água, lavem com um bocadinho de azeite ou limpem com algodão com azeite, que passa muito rápido. Portanto, fica já aqui uma advertência. Mas continuando com a minha explicação, com um limão ou uma laranja ou um cítrico, tu tens óleos extremamente baratos, não é? Então tu consegues comprar e dizes, ok, isto é super acessível, posso comprar estes óleos. Quando tu pegas numa rosa, tu tentas pegar numa rosa e tiras as pétalas todas e tenta amassar, ok? Tu não consegues retirar nenhuma cutícula de líquido. Então aqui nós temos uma outra característica que é para tu obteres, por exemplo, 10 ml de óleo essencial de rosa, tu vais precisar de 1 tonelada de pétalas de rosa. Ok. Então agora vamos ver outra questão que é, claro que tu podes dizer, eu vou plantar rosas aqui, tenho uma planície no Alentejo, tenho 10 hectares no Alentejo e vou plantar 10 hectares de rosa. Ok? Só que a questão é que o óleo essencial de rosa só adquire determinadas propriedades medicinais importantes para a nossa saúde e realmente com cariz medicinal reconhecido, quando ele é plantado em determinadas condições climatéricas. E por isso é que nós dizemos que o óleo de rosa tem que ser a rosa damascena. E a rosa damascena é plantada na Bulgária, é essa rosa que nós vamos obter o óleo essencial e depois, para além de ser muito complicado tu obteres este óleo essencial, a rosa absolute, que é o puro do puro, o néctar do néctar, é uma quantidade muito pequenina. Então, por isso, por exemplo, 1 ml de rosa pode custar 70 euros, por exemplo. Percebes? Depois tu vais ter óleos que realmente são extremamente caros, porque é difícil a sua produção. Agora na Itália estão a tentar reproduzir a rosa damascena, na Turquia também já há. E imagina 3 países a produzir rosa e tem que ser a uma altitude considerável para tu teres estas características medicinais da rosa. Então, é um óleo de difícil extração, é um óleo que necessitas de uma enorme quantidade de matéria-prima para poderes ter uma pequenina percentagem de óleo essencial, e isso tudo vai te dar uma diferença de preço, ok? E por isso um óleo pode chegar a 60, 70 euros, imagina, vendo ao público, ou 50, e outro tu compras a 4, 5, 6, 7 euros. Sim, sim. Okay? Um limão custa 7, 8 euros. Então esta é a grande diferença. Depois tens outras características que é a planta estar, por exemplo, em vias de extinção, ou estou-me a lembrar, o cristal marinho é um dos óleos espetaculares, aliás foi um dos óleos que eu trabalhei muito em clínica para os nódulos da tiroide. É fantástico, os nódulos desapareciam, é incrível. E o que é certo é que o cristal marinho, que é o crisanto marítimo, deixou de existir no mercado. E porquê? Porque ele é um tipo de fungo que cresce na encosta do mar e tem imenso iodo. E a verdade é que houve um acidente naquela zona, um acidente com um petroleiro, e toda a área ficou contaminada com petróleo. Aquela zona nunca mais conseguiram produzir nem plantar crisanto marítimo. E não há. E o óleo essencial que havia no mercado atingiu balúrdios, não imaginas? Eu comprei para uma paciente há muitos anos, que agora já não encontro com aquelas características. Tu encontras crisanto marítimo, mas não tem aqueles químicos para tratar estes problemas. Eu comprei 100 ml quase por 300 euros. Uma coisa, percebes? Porquê? Porque entrou em vias de extinção a planta,
o mercado que tinha vendeu a preços incríveis e agora isto entra nos preços do mercado também. Então, o preço de cada óleo, se tu utilizares em agricultura intensiva, por exemplo, será um preço. Porquê? Porque as pessoas podem usar químicos nas plantas, podem obter óleos essenciais, mas são com químicos, a cultura é estável, porque controlas, e esses óleos são péssimos, ok? Ok, tem lá os aromas, mas depois tem químicos incorporados, isto é muito mau para a nossa saúde. Ou então tu vais buscar óleos de agricultura biológica, e nos óleos de agricultura biológica tu vais ter uma qualidade melhor, porque não tens químicos na sua agricultura, tens um cuidado enorme na obtenção do óleo, na colheita do óleo, na destilação do óleo, que vai preservar as propriedades medicinais do óleo. Isso vai ter também um custo, não é? Até porque um agricultor, para fazer agricultura biológica, precisa de 4 anos de produção para ter o certificado. Então, estes óleos vão ter um cariz medicinal melhor do que todos os outros. Não quer dizer que sejam mais baratos ou mais caros, porque eu já vi óleos de agricultura intensiva mais caros que os óleos de agricultura biológica. Portanto, isto depois entra naquele mercado, não é? Preços de mercado. Mas a grande diferença dos óleos mais caros tem a ver com a dificuldade em obtenção da matéria-prima, ok? E também a destilação do próprio óleo dá pouquíssimo óleo essencial, como o jasmim, como o lédon, como a rosa, como o neroli. Então tu vais ter determinadas plantas que são difíceis de obter, ok? Porque é difíceis de obter o óleo essencial, porque é raro, não é? Portanto, existe pouquíssima quantidade naquelas plantas, mas são de elevadíssima propriedade medicinal. Então, tu vais tê-las no mercado, mas num preço mais elevado. E essa é a grande diferença. Tu vais ter várias plantas super acessíveis. Imagina um alecrim. Portugal é um grande produtor de alecrim. Sim, Mas tu chegares... lavanda, por exemplo. Lavanda, mas a mesma coisa no alecrim, por exemplo, se tu chegares ao alecrim e sentires assim só que o nariz não cheira a nada, se passas a mão, tu vais ter um enorme aroma de alecrim. Sim, sim. Porque está nos tricomas e quando tu destilas, tu vais ter uma grande quantidade de alecrim na destilação. Então tu consegues ter alecrim a um baixo preço, porque é muito abundante, percebes? Mas, por exemplo, melissa ou erva cidreira, tu podes pegar na erva cidreira, toda a gente conhece, toda a gente deve ter no seu jardim, pega e vai fazer um chá, não é? Então diz, a erva cidreira há em todo lado. Mas quando tu vais fazer a destilação da erva cidreira, a quantidade de óleo essencial é muito pequenina, ok? E nós numa planta, nós vamos ter vários constituintes diferentes. O óleo essencial faz parte dos metabolitos secundários, mas depois tu vais ter outros metabolitos que podem ser primários, que está na constituição da planta, que também te vai dar determinado aroma, apesar de não ser tão intenso, porque os aldeídos é que dá o maior aroma da planta, mas tu vais dizer, mas eu consigo utilizá-la e fazer um chá. Mas é muito diferente fazeres um chá de destilar um óleo essencial, percebes? Então a diferença de preço está aí, está na dificuldade da obtenção, da quantidade de produção que tu precisas. Às vezes há pestes ou há problemas na natureza e que te anula ou que destrói a tua produção, então pela lei da oferta e procura o preço dispara. Um exemplo, houve os incêndios na Austrália, destruíram imensas árvores de chá e de cajeput, e o árvore de chá e o cajeput este ano subiram de preço. Porquê? Porque todas as árvores uma grande parte das árvores foram queimadas, produção não há, percebes? Nós há bocadinho estávamos a falar de uma coisa muito interessante. Eu vou só aqui a título de curiosidade mostrar a minha farmácia. Eu tenho estes óleozinhos que fui comprando ao longo dos anos e nós há bocadinho falávamos também de uma coisa e eu gostaria de referir aqui porque acho que é importante, é que os óleos quando são bons e quando são puros podem durar anos e anos e anos. Até porque o facto, e eu sei disto por experiência daquilo que eu tenho, o facto de a utilização deles serem só precisos uma ou duas gotas em alguns casos, quando tu cheiras, a não ser que queiras pôr uma gota ou no pulso para continuar a cheirar, também não se gasta assim tanto quanto isso. E por isso acho que isto também era uma informação interessante de se passar às pessoas, de que não precisam de estar sempre, constantemente a comprar óleos, porque se pode fazer uma pequena farmácia até, ter alguns óleos que podem durar bastante tempo. Sim, isso é verdade. Sabes que a aromaterapia funciona em doses muito pequeninas
E 1, 2 gotas representa uma quantidade enorme do princípio ativo da planta. Então nós não necessitamos de muita quantidade de óleos. Aliás, pequenas gotas, 1, 2, 3 gotas, como estavas a dizer, Patrícia, é o suficiente para tratar um problema enorme. E isso é uma vantagem, é uma mais-valia. Nós temos que pensar que o óleo essencial é super concentrado e o corpo vai receber também esse estímulo. Então, pela inalação quase não gastas o óleo, portanto é claro que ela vai evaporando, mas é uma pequenina percentagem. Vais gastar mais quando fazes massagem e, portanto, nós conseguimos fazer ao longo do tempo, se formos comprando esta planta, aquela, vamos ganhando uma farmácia como tu tens e como eu tenho em casa, enorme de óleos para podermos usar no nosso dia-a-dia. E sem dúvida que é uma medicina barata porque, de alguma forma, tu consegues ter aquilo que tu dizes numa farmácia, tratar imensos problemas no dia-a-dia, connosco, com os nossos filhos, com os nossos companheiros, para nos equilibrarmos em muitas coisas e numa pequena percentagem. E é verdade que os óleos essenciais usam-se em pouca dosagem, uma dosagem muito pequenina e temos um efeito espetacular. Portanto, é uma mais-valia dominarmos. Aquilo que eu faço sempre uma advertência é que as pessoas têm que estudar os óleos, têm que perceber o que é que eles fazem, não é? Para poder utilizá-los bem. Não é só um cheirinho, ok, vamos pôr e pronto. E funciona de uma forma super simples. Como eu disse há pouco, basta abrir um frasco de óleo, inalar, não é? E aqui na inalação eu quero ensinar e aproveitar este momento, esta oportunidade que a Patrícia deu, ensinar a inalar óleos. Nós podemos inalar de qualquer forma, é verdade, mas se inalarmos de uma forma consciente, aproveitando aqui esta dica, nós vamos dar uma maior ação e um maior estímulo ao organismo. E por isso eu gostaria de ensinar toda a gente que nos está a ver e ouvir é como inalar um óleo essencial corretamente. É verdade que podemos, como eu disse há pouco, inalar de várias formas, colocar no difusor, mas se nós inalarmos pelo frasco, ele vai ser intenso e ao mesmo tempo não precisamos de tantos estímulos assim. E é muito simples. Então, nós pegamos um frasco de óleo, colocamos próximo do nariz, não devemos colar aqui ao nariz, porque senão vai reagir, alguns óleos reagem na pele, então pode estar nesta distância, e nós vamos fazer uma inalação profunda. Então, inalamos, prendem o ar um pouco no abdômen, uns segundos, aqui em baixo, e depois inalam pela boca. E vamos fazer 3, 5, 7 inalações, são as chamadas inalações curtas. Inspira. E se nós fizermos 3, 5 inalações, nós conseguimos chegar a um equilíbrio muito grande. E às vezes eu gostaria de fazer um desafio com todos vocês. Façam isto antes de ir para a cama. Peguem num óleo que vocês tenham em casa, escolham um óleo essencial da agricultura biológica, que seja um óleo de qualidade, e esse é uma das garantias de qualidade. E sentem-se na vossa cama, peguem num frasco e façam 5 inalações, 7 inalações, 10 inalações, em silêncio, em tranquilidade. Inspiram, prendem o ar no abdômen, libertem o ar pela boca e vocês vão ver o quanto vocês relaxam. Às vezes é incrível percebermos que o stress é tão grande no dia-a-dia que habituámos a ele, não é? Parece que já nem sabemos estar relaxados ou centrados, e quando nós fazemos isso, dormimos melhor, temos maior consciência, podemos desenvolver essa consciência ao nível dos sonhos, conseguimos ter uma percepção durante a noite, o nosso cérebro continua a trabalhar e podemos não só melhorar a qualidade do sono, como também relaxar, tirar as tensões e entrar até num estado meditativo. É importante isso para o nosso bem-estar. Claro que eu poderia falar de imensos óleos, mas isso ficará para outras alturas. Hoje era importante também dar-vos a conhecer um bocadinho desta maravilha que é a aromaterapia e como é que nós podemos usá-la de uma forma super simples. E lembrem-se que pela inalação nós interagimos com todos os sistemas do nosso corpo. Se vocês inalarem um óleo analgésico e tiverem uma dor no dedo mindinho do pé, ela desaparece só por só inalar o óleo. Isso é importante, não é? Um estímulo simples, fácil. Peçam orientação a um aromaterapeuta para vos recomendar qual é o melhor óleo para vocês e acreditem que é espetacular, super simples e dura imenso tempo o frasco, ok? Portanto, o frasco e o conteúdo também, e isso eu acho que isso é importante. É engraçado tu estares a dar essa dica porque eu tenho por hábito muitas vezes, quando às vezes tenho um dia mais estressante,
de fazer essa inalação, não de uma forma tão consciente, confesso, mas com óleo de lavanda antes de me deitar, faço umas inalações e às vezes até ponho 2 gotinhas. Se o meu filho, se o meu bebê está muito agitado, ponho 2 gotinhas na água do banho e ele também relaxa. Por isso, eu tenho como experiência a lavanda, certamente haverão outras. Sim, a lavanda é um óleo que, como eu costumo dizer, é uma das princesas da aromaterapia, porque dá para tudo, para todas as situações, e não é um óleo que causa grandes problemas. É um óleo que podes usar puro sobre a pele, pontualmente. Claro que tu dizes-me que deitas diretamente na água, é um dos óleos que até poderias fazer, mas acho que terias mais benefício se misturasses um pouco em óleo de sésamo ou de coco e depois sim na água. Aí vais fazer um banho com mais qualidade, porque o teu bebê pode absorver esse óleo todo completamente na pele. Mas podemos, por exemplo, utilizar a lavanda, imagina, para pôr uma gotinha na C7, ok? Pões uma gotinha aqui mesmo no pescoço e vais conseguir relaxar imenso. As crianças também, mas aconselho sempre a usar um bocadinho de óleo vegetal. Por exemplo, podemos colocar a lavanda na almofada, e aí nós vamos sentir esse aroma e prolongar a qualidade do sono. Aqui eu queria só fazer-te 2 abordagens, que é, nós temos muitas espécies de lavanda e algumas delas são estimulantes. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu usei lavanda e fiquei desperta a noite toda, porque a verdade é que nós temos lavanda estimulante. Então vamos só focar aqui um bocadinho, por isso é importante os nomes em latim. Se usares a lavanda angustifolia, que é uma das lavandas que muita gente conhece, essa sim é relaxante. E vai ajudar a relaxar, a dormir melhor, a induzir o sono. Se utilizarmos a lavanda híbrida é estimulante. Então, a não ser que a pessoa esteja exausta, e aí sim precisa de energia para desligar, se não estiveres exausta e puseres lavanda híbrida, toda a gente vai ficar acordada e estimulada. E por isso, mesmo dentro das lavandas, reparem, nós temos 5 subespécies: lavândula angustifolia, lavândula mailete, lavândula spicata, lavandim, temos a lavândula latifolia, portanto temos imensas lavandas e todas elas com propriedades diferentes. E por isso, quando nós estudamos a botânica, quando estudamos a espécie da planta, a subespécie, nós vamos perceber também que a composição química delas é diferente. E é diferente porque a composição química ou os metabolitos secundários que a planta vai produzir, também ela produz mediante os estímulos externos, sabes? Se a planta está num sítio mais úmido ou com muito sol ou vai ter tendência a estar mais sujeita a ventos, ela vai produzir químicos diferentes e pode ser a mesma espécie, entendes? E nós temos essa realidade. Pensemos no nosso vinho, o vinho do Porto, não é? É específico na zona do Douro por causa do clima, da terra, da inclinação do terreno, a inclinação do sol. Tudo isto vai nos dar uma diferente característica do nosso vinho do Porto. E as plantas é igual, dependendo da localização que elas estão, sujeitas a determinadas características climatéricas, elas vão produzir diferentes químicos, diferentes metabolitos secundários, diferente óleo essencial. E até esta área da localização, das condições em que a própria planta cresce, vai criar diferença na constituição do óleo essencial. E por isso é que é tão complexo, é tão espetacular, mas tão complexo. E para nós é fácil entendermos, porque temos o nosso vinho, não é? É diferente plantar uma casta de vinho do Porto, não é? Ou de vinho americano, ou de vinho verde, ou de vinho maduro, em diferentes partes do nosso corpo, do nosso país, vai dar vinhos diferentes. As plantas é igual. E, portanto, esta abordagem de tudo o que nos rodeia vai nos interferir a nós, às plantas, a tudo, não é? Portanto, nós temos que pensar que nós temos que interagir com tudo aquilo que nos envolve e isso também nos muda, não é? Isso também nos muda. Raquel, o nosso tempo já vai longo. Pois é. Eu ia-te pedir para terminar, esta conversa está a ser super interessante, mas temos que terminar. Eu ia-te pedir que tu deixasses aqui uma mensagem a quem nos está a ver e a ouvir. Ok. Então, eu vou dizer o que é que a aromaterapia é para mim e deixar com que essa mensagem passe para cada um de vocês e vamos ver o que é que vai sair. Então, o que é que eu desejo?
Eu desejo que todos vocês tenham uma boa experiência com a aromaterapia. Eu desejo que todas as plantas consigam vos equilibrar e consigam fazer com que essa felicidade saia cá para fora, esse amor aumente no vosso coração, com que esse sorriso se espalhe todos os dias e, acima de tudo, o meu desejo é que todos nós consigamos ser felizes todos os dias. E a aromaterapia faz parte da minha vida, eu consigo sentir isso todos os dias e gostaria que todos vocês também pudessem experimentar um bocadinho desta paixão que se tornou todos os dias para mim, inalar óleos, mas também perceber o quanto de bom eu consigo fazer com os meus pacientes e consigo passar isso para eles. Ok. Raquel, muitíssimo obrigada. Agradeço-te imenso teres aceito este convite para esta conversa. Realmente o teu conhecimento é vastíssimo e poderíamos ficar aqui N horas a falar sobre óleos e aromaterapia. Sem dúvida. Espero que tenhamos outra oportunidade para falarmos dentro deste tema de outra coisa, se calhar até mais específica, mas quero-te agradecer imenso teres disponibilizado o teu tempo para estarmos aqui hoje. Eu é que agradeço, Patrícia, obrigada, e obrigada a todos que nos estão a ouvir e que ficaram até ao final da nossa conversa. Obrigada a todos, um beijinho grande. Um dia muito feliz, muito grata. Obrigada para todos nós, obrigada. Tchau.